Olá pessoal do curso Valor, estamos aqui no nosso Valor Virtual. Nós vamos desenvolver nessa sessão os conceitos de governança corporativa, voltado a princípio para os concursos da Sejan Rio, porque são eles que têm abordado a maior parte de questões com esse tema. Então, o módulo é misto, teórico, o embasamento teórico para você poder responder aquelas questões que a gente percebe que hoje é o perfil da banca. Como é que a banca vem cobrando esse tema ao longo dos últimos anos? Então, o nosso tema vai ser governança corporativa e está o material atualizado, está vendo aqui, 2015. O que é governança corporativa? Governança corporativa é muito mais um conjunto de práticas do que uma disciplina isolada. Então, nós vamos ver aqui que a gente vai precisar ver qual é o vetor que direciona a governança, saber qual é o princípio fundamental dela, que a gente vai ver que ela tem vínculo com várias outras disciplinas que a gente estuda e que são parte integrante do edital, que estão lá no concurso. Vai envolver gestão de pessoas, vai envolver finanças, vai envolver contabilidade, vai envolver risco, vai envolver um conjunto enorme de conhecimentos que a gente tem. Então, não é decorar, é entender o princípio e, entendendo esse princípio, vincular todas as demais matérias que vai facilitar muito a resolução das questões. Certo? Então, como é que a gente vai ver governança? E aí, antes de a gente ver governança no material que a gente está entregando, a gente vai dar uma sugestão a você. Além do material que a gente vai abordar aqui, você deve obrigatoriamente acessar um site que a gente vai passar para vocês, que é o site do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Está aqui, IBGC. Nesse site, você vai acessar, tem um íconezinho para você acessar o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Hoje, ele está na 4ª edição. Por que a gente está dando essa recomendação? Porque a gente vai verificar ao longo do curso que várias questões que são apresentadas pela Banca Sejan Rio, principalmente, não só por ela, são fundamentadas justamente nas recomendações desses códigos de melhores práticas. Então é indispensável que, além daquilo que você veja aqui, você acesse lá o material. O material não é muito extenso, ele tem 74 páginas. E as páginas não são muito densas, elas às vezes têm alguns parágrafos soltos. Então você vai consultar lá e vai complementar com o material daqui. Então vamos pegar a primeira definição, justamente a definição do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa? É um organismo da sociedade civil sem finalidade lucrativa que no Brasil desenvolve estudos e faz intercâmbio com os demais institutos do mundo na troca de informações e conhecimento e recomendações sobre práticas de governança. Esse instituto foi fundado no Brasil em 1995. Em 1999, ele editou o primeiro Código das Melhores Práticas, ainda muito incipiente. A primeira versão do Código de Melhores Práticas não tinha nem 20 páginas, e a gente falou que a última está com 74 páginas. A primeira não tinha nem 20 páginas e abordava praticamente a constituição de conselho de administração. E aquilo foi implantado, era uma coisa conceitual, nova, não se dava muita atenção. E tem uma coisa que acontece, às vezes a gente reclama, mas ela é fundamental para o nosso crescimento. São as grandes crises, os grandes problemas. E aí chega 2001, 2002, vêm as grandes megafraudes no mercado americano, da Enron, da WorldCom e companhia, e o mundo começa a dar mais atenção à governança. Você tinha que ser mais assertivo, mais criterioso nos conceitos de governança. E aí esse conceito se expande, se desenvolve, e o IBGC também ganha amplitude com isso, faz a 2ª, a 3ª e a 4ª versão do código, que foi editada em 2009. E já temos hoje, 2015, uma 5ª versão sendo desenvolvida, estudada, discutida para ser lançada ainda esse ano. Provavelmente até o final do ano a gente tem a 5ª versão do Código de Melhores Práticas, ou seja, é um processo evolutivo. Então, como é que o IBGC define governança? Lá, governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle.
As boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso a recursos e contribuindo para a sua longevidade. Ou seja, eu estou olhando para quê? Para o curto, o médio ou para o longo prazo. Quando eu falo em governança, eu olho sempre para o longo prazo. Eu quero criar valor na empresa, eu quero maximizar o seu valor. Quando? Olhando para decisões de curto prazo ou construindo esse valor, olhando para decisões de longo prazo, olhando para o futuro. Olhando para o futuro. Então a governança sempre faz o quê? Procura maximizar o valor da empresa, a riqueza do investidor, mas olhando o quê? O curto ou longo prazo, focando no longo prazo. Os princípios de governança procuram o quê? Tornar a empresa ética, transparente, equilibrada, que respeite os direitos das demais partes envolvidas. Para quê? Para que quando ela tenha uma oportunidade de se desenvolver e precise de capital, ela tenha uma visibilidade no mercado que a permite chegar a este mercado de capitais e conseguir a maior quantidade de recursos possível ao menor custo. Ou seja, ou atrair muitos acionistas novos, ampliar sua base de ações, ou, quando se endividar nesse mercado, conseguir fazer o quê? Endividar a um custo baixo que vai lhe propiciar uma alavancagem financeira positiva. Então a ideia é construir relacionamentos, construir uma imagem que lhe permita fazer o quê? Acessar o capital para contribuir para a sua longevidade, para que ela cada vez tenha mais valor no médio e longo prazo. É só o IBGC que faz a definição de Código de Governança Corporativa, de governança? Não. Outras instituições, a gente falou em mercado de capitais, tem mais 2 institutos que integram, tem mais 2 entidades que integram esse mercado. Quais são elas? O IBGC é um órgão da sociedade civil sem finalidade lucrativa. Tem agora um órgão de Estado. Qual é o órgão de Estado presente obrigatoriamente numa relação de mercado de capitais? A Comissão de Valores Imobiliários. Então, como é que a Comissão de Valores Imobiliários define governança? Então, essa primeira definição de governança foi de quem? IBGC, Código das Melhores Práticas, da sua 4ª edição. E você, para ver o código inteiro, vai acessar lá no site e esse site vai te dar todas essas recomendações. O site é www.ibgc.org.br. Ok? Então, vamos ver lá a parte da CVM. Como é que a CVM define a governança? Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores, facilitando o acesso ao capital. Então, a CVM, também na sua definição, enfatiza o quê? Que é um conjunto de princípios que vai me levar a ter práticas que vai respeitar o direito de todos, vai proteger a todos que estão envolvidos naquele negócio, quer sejam clientes, quer sejam credores, quer sejam fornecedores, empregados, acionistas e demais partes interessadas. Para quê? Para que eu possa facilitar o acesso ao capital e, sempre que necessário, eu consiga captar volume significativo de recursos ao menor custo possível. Por quê? Porque, assim visto, por praticar aquilo que a governança enfatiza, eu serei percebido como de menor risco e terei o quê? Acesso a capitais mais baratos. Complementando, o que ele diz lá? A análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais envolve principalmente transparência, equidade de tratamento dos acionistas e prestação de contas. Ou seja, eu tenho que divulgar tudo aquilo que for possível. Nível de risco assumido, mercados que eu quero conquistar, planos que eu tenho para desenvolver, de crescimento, de redução. Tem que fazer o quê? Prestar sistematicamente contas ao mercado, aos acionistas, aos credores, de qual é a minha situação financeira, quais os planos que eu tenho, quais os riscos que eu incorro, quais os mercados que eu procuro atuar. Ou seja, e tratar os acionistas todos da mesma maneira. Não há distinção entre majoritário, minoritário, preferencialista, ordinário. Eu devo procurar o máximo possível ser o quê? Ter uma equidade nesse tratamento. É só a CVM e o IBGC que emitiram definições de governança? Não. Qual é o outro pilar do mercado de capitais indispensável? A gente falou no Instituto Brasileiro, que é uma organização não governamental, sociedade civil, sem finalidade lucrativa. Falou na CVM, que é um órgão de Estado,
e falta um órgão fundamental para a dinâmica desse mercado de capitais ser real, para ela existir realmente na plenitude, fácil de se interagir. Quem é? A Bolsa. Então nós vamos olhar lá o que a Bolsa fala sobre governança corporativa. A definição da Bolsa ainda é mais extensa. Ela diz para a gente, governança corporativa é o conjunto de mecanismos de incentivo e controle que visam assegurar que as decisões sejam tomadas em linha com o objetivo de longo prazo das organizações. Então a Bolsa ainda enfatiza mais a visão de longo prazo. Eu não olho para o lucro do dia a dia, eu não olho para o crescimento do dia a dia, eu não olho para o resultado de hoje. Eu olho como hoje eu construo cada vez o quê? Um futuro mais sólido para que a minha empresa seja mais forte e tenha mais valor lá na frente. Ela continua. Entre os mecanismos de governança destacam-se a existência de... Aí qual é o primeiro mecanismo que ela enfatiza? Algo que a gente já viu lá atrás, que a gente falou, quando o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa editou seu primeiro código, a primeira versão, ele deu ênfase ao quê? A constituição dos conselhos de administração. É por onde a Bolsa começa. A existência de conselho de administração e que atue com independência. Ou seja, o conselho de administração, o órgão máximo que dirige a empresa, que define suas estratégias, seu apetite ao risco, suas políticas, ele tem que ser o quê? Tem que ser independente. Ele tem que olhar para a empresa como um todo, não para o acionista A, para o acionista B, para o mercado X, Y, Z. Ele tem que olhar para o conjunto de partes interessadas. Acionistas, fornecedores, clientes, empregados e todas as demais partes que estão envolvidas, que vai ter um nome muito bonitinho, que a gente vai começar a trabalhar com ele, que são os stakeholders. Então, tem que existir um conselho, esse conselho tem que ser o quê? Independente. Lá na frente, a gente vai enfatizar um pouco mais a qualificação necessária para alguém ser membro do conselho, qual a sua missão, quais suas atividades, o que ele tem que fazer no dia a dia. Por enquanto, a gente fica aqui. O que mais que a Bolsa enfatiza que é necessário para a governança? Sistema de remuneração dos administradores e colaboradores alinhado com os interesses da companhia e de seus acionistas. Por que isso? Porque o sistema de remuneração de uma empresa diz muito de como essa empresa será dirigida, como essa empresa será realmente operada no mercado, como é que ela vai trabalhar, como é que ela vai formar os seus produtos, como é que ela vai formar o seu valor de longo prazo. Por quê? Porque é normal que cada um de nós tenha um interesse pessoal na nossa carreira, na nossa vida pessoal. E a empresa, o acionista, tem um outro objetivo. Então, se cada um de nós trabalhar num sentido, não vai chegar a lugar nenhum. Então, o sistema de remuneração deve induzir a que o comportamento daquele que trabalha na empresa, como empregado, como dirigente, seja lá em que nível ele estiver, ele seja o quê? Alinhado com o objetivo da empresa. Senão, cada um busca, como a gente diz, puxar a brasa para a sua sardinha. Não pode ser assim. Então, o sistema de remuneração diz tudo sobre como uma companhia trabalha, sobre como ela constrói valor ou não. Então, é fundamental que na hora que eu olhe gestão de pessoas, política de recrutamento, política de remuneração, eu olhe para os conceitos de governança. A gente vai ver que isso tem um nome bonitinho, que a gente vai ver daqui a 10 minutinhos, chamado conflito de agência, certo? Que é uma das questões centrais da governança. O que mais que a Bolsa enfatiza para a gente? Para que eu tenha governança, um dos mecanismos que eu tenho que ter é o quê? Mecanismo de controles internos que assegurem procedimentos e práticas de acordo com os regulamentos da companhia e as exigências legais. Ou seja, para uma empresa ser confiável, para ela ser segura, para ela se apresentar no mercado como ética, transparente, para que ela possa prestar contas com clareza, sem subterfúgio, o que ela tem que ter? Um sistema de controles internos que permitam que a cada informação que ela busca internamente para enviar ao mercado, para enviar aos seus acionistas, para enviar aos seus credores, aos seus empregados, ao público em geral, tenha vindo de sistemas confiáveis, que tenham controles definidos, que apurem de forma razoável, de forma segura, os principais riscos a que ela está sujeita. E o que mais que ele fala ainda? Ele diz mais um princípio fundamental: práticas transparentes e sistemáticas de reporte de resultados para os acionistas e para as demais partes interessadas. Ou seja, eu tenho que, com regularidade, prestar contas a todos os acionistas, ou seja, aqueles que confiaram o capital para serem meus sócios, tem que prestar contas aos credores, tem que prestar contas aos empregados, tem que prestar contas à sociedade de uma forma geral, a governos, a todos. Isso é obrigação, isso é um princípio fundamental.
E quando eu tiver um fato relevante que possa potencialmente vir a afetar o resultado da empresa, para o bem ou para o mal, o que eu tenho que fazer? Comunicar a todos. Eu não posso esconder. Eu tenho que ser claro, eu tenho que ser confiável, eu tenho que ser aceito pelo mercado como uma pessoa previsível. Posso errar? Posso. O que eu não posso é camuflar, o que eu não posso é esconder, o que eu não posso é omitir. E a Bolsa termina a sua definição de governança corporativa dizendo o seguinte, ó, na BMF-Bovespa, o objetivo principal da governança corporativa é contribuir substancialmente para o alcance de suas metas estratégicas e a criação de valor para todos os seus acionistas, respeitando os relacionamentos com as partes interessadas. Foi aquele nome bonitinho que a gente deu lá, stakeholders. Quem são os stakeholders? Empregados, fornecedores, clientes, população no entorno da empresa e todos aqueles que vinham a ser afetados direta ou indiretamente por qualquer ato, por qualquer prática que essa empresa venha a ter. E ele complementa, a qualidade da nossa governança corporativa é vista como maximização do valor fundamental para a realização permanente da missão da companhia. Onde é que está isso? Se você quiser, você pode também acessar esse material, está lá, BMF Bovespa, Diretrizes de Governança Corporativa, onde a BMF Bovespa dá uma ênfase maior, aprofunda um pouco mais do que aquilo que a gente viu aqui agora. E a gente já pega alguns exercícios. Então, só com essas 3 definições, a gente já tem condições de responder a algumas questões que vêm sendo abordadas pela Sesgran Rio. Então, a primeira delas, o que diz para a gente lá? Com a crescente necessidade das partes interessadas em agregar valor e criar mecanismos para a proteção das companhias, surgiu o conceito de governança corporativa, que é basicamente observa, vai ser logo a alternativa A. Por que vai ser logo a alternativa A? E se ele não está muito alinhado, se não é um trecho da definição do Código de Melhores Práticas lá do IBGC. O que diz a alternativa A? Sistema pelo qual as companhias são dirigidas e monitoradas para reduzir os conflitos de interesse envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditoria independente e conselho fiscal. Ou seja, a todos aqueles que no dia a dia estão tocando a empresa, definindo as diretrizes, seu planejamento estratégico, seu planejamento operacional, executando as operações, monitorando, auditando, fiscalizando e por aí afora. Então, ó, a governança é justamente o quê? Um sistema, um conjunto de práticas que são dirigidas e monitoradas para que eu não tenha conflito entre essas áreas. Porque se eu tenho um conflito interno na minha empresa, eu levo a uma instabilidade da minha empresa, quem é que é beneficiado? O meu concorrente. Se eu sou uma empresa que internamente eu tenho várias discussões no sentido de desagregar, de conflitar, de não somar, como é que o mercado vai me ver? Como uma empresa segura, confiável, transparente, em que ele possa alocar o seu capital com confiança de que eu serei capaz de transformar esse capital em resultado futuro, pagar dívidas, se for o caso, ou remunerar o acionista com distribuição de lucros razoáveis e aumentar o valor cada vez mais no investimento que ele fez, ou verá com desconfiança. Se tiver conflitos internos toda hora, cada um atuando no seu interesse, não no interesse da empresa como um todo, eu terei o quê? Desvalorização da companhia. Então, qual é a nossa resposta aqui? Vai ser a letra A. Então, a gente ficou aqui na letra A. Observa, pela simples leitura das definições dos códigos de melhores práticas do IBGC, da definição das diretrizes da BMF e da cartilha da CVM, a gente rapidamente resolveu a questão. Ah, é uma outra questão? Não, são várias. A gente vai ver que tem mais.